Agora vamos responder aqui as questões sobre os verbos. Ok, vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: lê as frases e identifique os modos verbais. Então, os modos, como aqui a alternativa já trouxe para a gente o comando, ó. Nós temos o modo imperativo, subjuntivo e indicativo. E aqui nós vamos ter que relacionar com a mesma sequência, ou seja, primeiro está aqui os primeiros, segundos estão aqui e terceiros estão aqui. Então aqui primeiro, segundo e terceiro, é respectivo, né, na mesma ordem. Então nós temos que analisar cada frase e dizer se ela é do modo imperativo, subjuntivo ou indicativo. Sabemos que o indicativo, aquele modo da certeza. Subjuntivo é aquela relação de dúvida. E o imperativo tem a ver com ordem. Ordem, pedido, etc. Ok. Então vamos lá. Na primeira frase diz: Ontem eu fiquei em casa. Ontem eu fiquei em casa. Então aqui, se ela falou, ou ele, ontem eu fiquei em casa, nós temos uma certeza. Não há que discutir que não é uma coisa certa. Segunda, talvez eu vá ao jogo amanhã. Se eu digo talvez, já deixa uma dúvida. E aí o verbo já vai se flexionar de outra forma. Então, talvez eu vá ao jogo. Então, não é uma certeza, é uma dúvida, é uma hipótese. E na última, não me chame de bebê. Então, não me chame. Olha, não me chame bebê. É uma ordem, né? Ou um conselho. Então, nós temos aí. Então, certeza é indicativo. Dúvida é o subjuntivo. E ordem é imperativo. Então, a ordem vai ser indicativo, subjuntivo e imperativo. Nós temos isso na letra indicativo, subjuntivo, imperativo. Nós temos isso na letra E. E é a resposta da primeira questão. Vamos para a segunda. A segunda diz o seguinte: no fragmento abaixo, coloque os verbos entre parênteses no modo imperativo. Então, nós vamos colocar aí os verbos no modo imperativo, respeitando as flexões de número e pessoa. Depois marque a alternativa. Então, vamos lá. Imperativo é uma ordem, não é verdade? Então, nós temos que encontrar a alternativa que indique a ordem correta aqui. Então, nós temos o verbo bater, temos o verbo adicionar, temos o verbo assar e temos o verbo desinformar. Como é que eu dou uma ordem para alguém bater, né? Então, eu vou dizer bata, né? Bata os ovos com açúcar. Depois, adicione. Adicione é a ordem. Olha, adicione. A água quente, por último, o fermento em pó. Asse. Mais uma ordem. Asse. Em forno com temperatura média por 40 minutos. Desenforme. Ok? Aqui nós temos as ordens. Então, a ordem é o modo imperativo. Estou colocando no modo imperativo aí, ó. Nós estamos dando uma ordem a alguém, ó. Bata os ovos. Adicione água. Asse em forno com temperatura média. Desenforme. Ok. Isso nós temos na letra B. Bata, adicione, asse
e desinforme. Perceba que a letra A não caberia porque ficou bate, adiciona, assa, desinforma, ok? Então, não caberia. A C, bate, adicionou, aqui é passado. Assar está no infinitivo. E a última, bata, adicione, assar, infinitivo e desinforme. Ok, então ficou mesmo a letra B. Ok, vamos lá. Aqui tem uma questão que, se você usa o tu, eu não quero entrar nesse mérito, mas se você usa o tu como referente, aí você deve usar a conjugação do imperativo do de segunda pessoa. Se você usa o você na frase, você deve usar o de terceira. Mas aqui a gente está um pouco simplificando um pouco, então a gente esquece um pouco essa questão do tu, faz a conjugação em terceira pessoa mesmo, para você. Ok? Vamos lá. Terceira questão. Utilize a forma verbal indicada entre parênteses. Nós temos uma forma indicada nos parênteses para preencher as formas vazias e depois marque a alternativa correta. Então aqui nós temos entre parênteses o verbo e nós teremos que colocar ele nesse tempo. Pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito é aquela situação habitual no passado. Situação que fica no passado, mas ela ocorreu de forma habitual, ou seja, ela ocorreu várias vezes no passado, né? Então, para a gente deixar o verbo gostar, a gente sabe que as terminações regulares do pretérito imperfeito é val, ia, né? Então, se o verbo é gostar, vai ficar gostia? Não. Ficaria gostava. Então, João gostava de futebol. Então, um passado, mas uma coisa que ocorria habitualmente no passado. Ok? O pretérito perfeito seria aquela coisa que aconteceu só uma vez, uma coisa certa. Ok? Uma coisa que concluída. E o imperfeito é uma coisa um pouco inconcluída. É isso. Ok? Vamos para a segunda. Perceba que aqui é João, então João gostava, né? Meus filhos, se eu fosse usar gostava, teria que ser gostavam, né? Aqui, para conjugar com meus filhos. Concordar, né? Mas vamos ver aqui qual é o verbo da segunda. O verbo é estudar e é para ser colocado no presente do indicativo, futuro do presente do indicativo. Então, o futuro do presente é o nosso futuro simples, aquela situação que ocorrerá após o momento da fala. E é uma situação certa, não é diferente do futuro do pretérito, que é uma situação um pouco incerta, depende de uma condição, se relaciona com algo passado, né? Então aqui nós temos o futuro simples, o futuro normal. Vamos dizer assim. Então, diz, meus filhos, aí o verbo estudar, cabe aqui em uma escola nova. Vamos colocar o verbo estudar no futuro. Então, o verbo estudar no futuro ficará estudará na terceira do singular, mas como são filhos, são mais de um, então é estudarão. Ok? Aqui terceira do plural, aqui terceira do singular. Ok? Então, a forma correta aí ficará estudarão, que é uma situação certa no futuro, né? Então aqui ficará estudarão. Ok. E a última tem ontem as meninas, plural de novo, né? Ó, mais de uma, ao shopping. O verbo é ir e é para colocar no pretérito perfeito, ou seja, situação que ocorreu uma única vez. Então, as meninas ir, o verbo ir é aquele verbo de você, de locomoção, né? Então, quando eu trago para o passado, foram. Então, as meninas foram. E detalhe, o foram é com M. Esse M indica passado. Não é foram, assim.
Isso aqui está incorreto. E mesmo que o verbo caiba o ão, ele funcionará para futuro, que é o caso que aconteceu aqui, ó, em estudarão. Esse ão, a, tio, o, faz referência ao futuro. Referência ao passado é o M. Então, ontem as meninas foram ao shopping. Então, ficou gostava, ficar, estudarão e foram. Nós temos isso na letra C. Gostava, estudarão e foram na mesma sequência. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, próxima. Leia a frase abaixo. Além de poeta, traduzia. Traduzir aqui está sublinhado. O comando da questão está aqui e diz o seguinte: o verbo empregado no mesmo tempo e modo que o grifado acima, que é esse, está em. Então, nós temos 5 frases e uma dessas frases, o verbo dela está no mesmo tempo desse aqui, ó, traduzia. Então, primeiro vamos encontrar em que tempo está o verbo traduzia. Se alguém traduzia, é uma coisa que acontecia com habitualidade no passado. Não ocorreu só uma vez. Então, aí nós temos mais uma vez o pretérito imperfeito. Ok? Aquela situação que ocorria várias vezes no passado. Então, se a gente sabe que é pretérito imperfeito, vamos achar o verbo de cada alternativa e vamos ver qual das alternativas tem um verbo também no pretérito imperfeito. A primeira alternativa tem o verbo escreveu. Vou colocar aqui de vermelho. Escreveu. Segunda tem foi. Terceira tem é. Quarta tem publicaria. E quinta tem considerava. Escreveu, situação que ocorreu uma única vez no passado, que é o pretérito perfeito. Já não é essa. Ok? Fora a primeira. Segunda, Paulo foi. Se ele foi também, situação que ocorreu só uma vez no passado. Apesar que a conotação, a semântica faça com que você perceba que se ele foi, era uma coisa que realmente tinha uma habitualidade no passado, mas o verbo em si não produz esse sentimento. Terceira, Leminski é. Se ele é, nós estamos falando do presente, uma coisa habitual agora no presente. Então, também não é. Letra D. Em seguida, publicaria. Se ele publicaria, é uma coisa, é um futuro do pretérito, ou seja, aquela situação que aconteceria se a condicional ocorresse, ok? Então, depende de uma condição, que é o futuro do pretérito. Ok? Então, também não é. Então, sobrou a letra E aqui, que diz, considerava que os grandes poetas, se alguém considerava, ele não considerou só uma vez, ele considerava uma, duas, é uma coisa que acontecia habitualmente. Então, se é uma coisa que acontecia habitualmente, é o mesmo que acontecia com traduzia. E perceba as terminações dele, ó. Ia e vá. As duas terminações comuns do pretérito imperfeito. Então, aqui nós temos nossa resposta. Nossa resposta é a letra E. Ok, vamos para a próxima. Aqui nós temos um textozinho misto, mas nós não precisamos interpretar porque o texto só quer, a questão só quer que a gente pegue
o tempo e o modo verbal dos verbos leu e diz, respectivamente, são. Então, nós temos que dizer o tempo verbal do verbo ler e diz nessa conjugação. Se alguém leu, passado, ou seja, pretérito. Se alguém leu, ele leu uma, duas ou mais vezes no passado. Com essa conjugação a gente entende que se ele leu, foi apenas uma vez. Isso é uma vez só. É o nosso, deixa eu corrigir aqui, é o nosso pretérito perfeito, não é isso? Aquela ação que ocorre só uma vez no passado. E diz, se alguém diz, é uma situação habitual presente, né? Não foi disse, não foi dizia, né? Então, nós temos uma situação habitual presente. Então, nós temos presente, pretérito perfeito e presente, que é respectivamente. Primeiro a gente diz o verbo leu, depois como está o verbo diz. E isso nós temos na letra pretérito perfeito e presente. Temos na letra A. No texto aqui, ó, esses verbos estão, ó, leu, você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura e por aí vai. Ok, mais uma respondida. Vamos para a próxima. E última, né? Nós estamos na última questão já e vamos lá. Qual o tempo verbal? Mais uma vez, trabalhando o tempo verbal da frase Diogo falara de seus pais. O verbo é esse, ó. Falara. Olha, aquela dica não é falará. Se ele falará, é uma coisa que vai acontecer no futuro. Mas quando eu tiro esse acento, nós temos o pretérito mais que perfeito. Então, a sílaba tônica não é mais aqui, é aqui. É na paroxítona, então é falara, não é falará. E esse falara é o que nós temos de pretérito mais que perfeito. Então, não confunda, porque com acento sim seria futuro, falará, mas sem esse acento é passado. É o famoso passado do passado. Nós não usamos muito nessa forma, nós usamos assim, ó. O verbo auxiliar, ter ou haver, tinha, mas o verbo principal no particípio. Tinha falado. Então, Diogo tinha falado de seus pais. Isso seria, reproduz o mesmo sentido do falara. Então, aqui nós temos letra B, pretérito mais que perfeito. Não são difíceis, questões fáceis, mas que tem um nível bom de aprendizado, ok? Então, foi isso e até uma próxima.